Fala pessoal, começamos mais um episódio do Projetando o CREA do Futuro, nosso podcast aqui que discute os novos cenários de uma campanha para o nosso CREA. Então, nesse segundo episódio, dessa condensado para as eleições do CREA de 2026, eu resolvi discutir aqui sobre a questão da representação da engenharia no serviço público e trouxe duas importantes lideranças do nosso conselho. Então, temos aqui Piero, que é vereador por São Gonçalo, presidente da Câmara e nosso inspetor no CREA, engenheiro civil, não é isso, Piero? Tem que pegar o microfone, Piero, senão a gente não te escuta. E, ao lado dele, nosso querido Cláudio Dutra, também engenheiro civil, hoje está secretário de habitação aqui da Prefeitura da capital e também conselheiro do CREA, não é isso, Cláudio? Olha o microfone aí. É isso, exatamente. Estamos aí. Então sejam todos bem-vindos, acompanhem a gente nesse bate-papo, mostrando a relevância de ter um conselho presente, atuante, representativo, para que possa defender os interesses do nosso setor, né? Piero, você que é presidente da Câmara de São Gonçalo, o segundo maior município do Rio, uma Câmara que tem, inclusive, mais um vereador engenheiro, uma coisa rara, né? Fala um pouquinho aqui para o nosso público, né? Traz um pouco como é que foi esse seu despertar para questões políticas, né? E como isso se coloca, a importância de ser engenheiro nessa sua vida política, da cabeça mais cartesiana, e como isso reflete na Câmara de Vereadores de São Gonçalo. Uma boa tarde a todos, né? Primeiro eu cumprimento o Miguel, tá? Agradeço aí pelo convite de estar participando desse podcast. Cumprimento meu amigo o Cláudio Dutra também. E parabenizo os dois, o Miguel pelo excelente trabalho que fez no CREA nesse último período, e ao Cláudio, excelente trabalho que ele tem feito aí na Prefeitura do Rio. Na verdade, minha campanha, né? Eu gosto de falar, tentar resumir um pouquinho. A gente fez um trabalho sem recursos, sem padrinho político. Eu venho de uma família que não era da política e... A câmera qual? Ah, tá. Eu venho de uma família que não tem padrinho político e fizemos uma campanha com amigos, onde a gente não concordava muito com a política que era feita em nossa cidade, e lançamos nosso nome e fomos eleitos vereador em 2020. Em 2016 perdemos por pouco. O partido fez 2, eu fiquei em terceiro. E em 2020 fomos eleitos sem recurso, sem padrinho. E conseguimos ser reeleitos agora em 2024. Pulamos de quase 2.000 votos para quase 5.000 votos. E me tornei presidente. Essa é a dica. Como é que a gente faz para dobrar a votação, Piero? Já vamos pegar logo esse segredo aí, que também é o que a gente está querendo aí. O que eu fiz para dobrar a votação você já faz, que é muito trabalho. Então eu tenho certeza que você vai dobrar ou até triplicar a sua votação. Aí sim. Que a gente acompanha o seu trabalho lá de São Gonçalo, a gente acompanha o trabalho que você vem realizando à frente do CREA. E São Gonçalo cresceu muito, né, nesse último governo aí do Executivo. Se você vê em relação ao número de obras realizadas pela Prefeitura de São Gonçalo, foi enorme. Eu gosto de destacar aí que o prefeito Capitão Nelson, quando se tornou prefeito, ele criou a Secretaria de Planejamento e Projetos Especiais, porque muitas das vezes o recurso tinha no Estado, o recurso tinha em Brasília, mas não tinha uma equipe técnica para poder captar esse recurso. Muitos recursos às vezes vinham e não tinha projetos para poder atender esse recurso. Eu fiz parte de outros governos municipais, pelo Executivo, né? Trabalhei muito tempo na Secretaria de Esporte e Lazer, porque eu sou formado em Educação Física também. Trabalhei 12 anos na Esporte e Lazer e acompanhei vários projetos que o recurso vieram, mas não tinha projeto para poder estar sendo implementado. Várias praças esportivas que foram devolvidos os recursos posteriormente, porque os projetos não saíram do papel, muitas vezes nem foram feitos no papel, por falta de equipe técnica. Então, eu acho que o diferencial aí desse governo Capitão Nelson foi essa questão de montar uma equipe técnica para poder captar os recursos. Cláudio, pegando esse gancho que o Piero trouxe para a gente, né, da questão do setor de projetos,
né? É a minha área profissional, eu sou um projetista, né, como profissional, e não à toa o nosso slogan de campanha é Projetando um CREA do Futuro. A gente observa muito esse problema no serviço público, né? Muitas vezes tem a disponibilidade do recurso, mas não se tem um projeto, até porque o tempo da engenharia não dialoga com o tempo da política, né? Então, o projeto é uma coisa que muitas vezes o político, tomador de decisão, não enxerga como valor, mas sem ele é impossível se fazer um serviço adequado de engenharia, principalmente na nossa área, né, de engenharia civil. Como é que você, como um profissional aí que já tem uma bagagem aí gigantesca, Rio Águas, INEA, né, agora na Secretaria de Habitação, como é que você enxerga essa necessidade de uma área que muitas vezes é silenciosa, invisível ao olho do leigo, mas fundamental, né, para o sucesso do resultado dos empreendimentos, dos serviços de engenharia? Olha, Miguel, eu quero parabenizar aqui o seu trabalho em frente ao CREA. Eu acho que ao longo desses 2 anos e meio, né, que está fazendo aí da sua gestão, a gente já tem visto toda a evolução que o CREA tem colocado e os profissionais têm tido mais acesso. Eu quero aqui deixar registrado que isso tem sido diferencial na sua gestão à frente do CREA. Obrigado. Piero, parabéns pelo seu trabalho lá em São Gonçalo. Eu tenho certeza que a gente agregando a nossa parte técnica, a parte política, faz toda a diferença para o resultado, para a população das nossas cidades. Miguel, eu creio que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro um diferencial, né? Porque a cidade do Rio de Janeiro se prolonga aí ao longo dos anos, e eu acho que a Prefeitura do Rio hoje tem uma bagagem muito grande de profissionais que se dedicaram ao longo da sua carreira. Eu sou funcionário da Prefeitura e trabalho diretamente na Prefeitura já lá para uns 30 anos, e a gente tem visto a evolução, né? A Prefeitura do Rio hoje, nós temos a GEL Rio, que está fazendo aí 60 anos de resistência. Fundamental aí para as encostas. A geografia do Rio é uma geografia muito desafiadora, né? Um trabalho incrível. Exatamente. A gente tem a Rio Águas, que vai fazer aí mais de 25 anos de existência, que também é um desafio tão grande, né? Você que é especialista na área. Sim, e um ponto de inflexão em como lidar com a drenagem urbana, né? Uhum. Acho que a Fundação Rio Águas, ela é um case que merece um destaque. Até podemos depois trazer esse assunto e tema de discussão. O governo do estado deveria pensar alguma coisa, como foi a Fundação Rio Águas, ela muda a lógica da drenagem no município do Rio. E o governo do estado deveria pensar alguma solução semelhante a que a Rio Águas foi para o município, para o estado. Sem dúvida. Eu creio que a evolução dos projetos na nossa cidade se dá principalmente ao corpo técnico, né? A gente tem excelentes profissionais. Eu, por exemplo, estou há 30 anos na prefeitura. Eu entrei na Secretaria de Habitação em 96, a secretaria foi criada em 94, para você ter ideia. Para trabalhar efetivamente nas comunidades, pensar a urbanização das favelas, e a gente já evoluiu bastante. O pessoal lá na secretaria costuma falar que o Cláudio é um arquivo vivo, né? Você quer perguntar alguma coisa de alguma obra, alguma favela, pergunta para o Cláudio que ele sabe. Mas acho que essa base é importante. E como a gente consegue lidar, né, com a necessidade política, que é importante também, né, com a priorização das questões técnicas e de projeto. Hoje na secretaria a gente tem um banco de projetos bem considerável, né? Hoje, se a gente tiver alguma demanda ou tiver alguma coisa, a gente já tem topografia em várias comunidades, a gente já tem sondagens de vários pontos, e a nossa equipe lá tem uma capacidade também de dar celeridade e executar os projetos. Eu tenho certeza que isso foi uma evolução de todo esse processo, né, do nosso prefeito tetra, né, o prefeito Eduardo Paes, e agora com a continuidade com o prefeito Eduardo Cavalieri. Tenho certeza que todos os técnicos, né, toda a área técnica da engenharia na prefeitura tem condições de dar resposta. Perfeito. Cláudio, você trouxe aí à tona um tema que eu acho que tem muito valor, Pedro, para a gente também discutir aqui, que são esses produtos necessários, investigativos, né, topográficos, geotécnicos, cadastrais,
né? Essenciais que servem de base para a construção de qualquer projeto e que existe uma desorganização em relação a isso no nosso estado, no nosso país em linhas gerais, né? E no colégio, quando a gente teve o congresso de profissionais do estado do Rio, né? Ano passado, numa das regionais, foi em todos, né? Em uma das regionais, houve uma proposta que me saltou os olhos de uma forma muito interessante e que agora, com o novo sistema, é possível a gente começar a evoluir nessa direção, que é um convênio do CREA com as prefeituras e com o governo do estado, no sentido que todo serviço de investigação geológica, sondagem ou topográfico, por exemplo, que isso ficasse armazenado geograficamente, né, georreferenciadamente, junto à sua RT numa base de pesquisa. Então, imagina que hoje, né, essas informações estão difusas, perdidas, e muitas vezes geram retrabalhos desnecessários e que poderiam otimizar e melhorar a qualidade de informação. Se a gente cria uma base que organiza isso, e pela RT a gente consegue saber quem está realizando ou não, tendo convênio com a prefeitura que pode, né, disponibilizar ali, a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes quando tem mudança de governo, essas coisas se perdem e tal, isso ficando ali no sistema passa a dar um valor pro nosso setor, que é o principal setor usuário dessa informação. De que forma, Pedro, você imagina que essa parceria, né, CREA, e prefeituras e órgão legislativo e secretarias também, Cláudio, depois incluindo, possam evoluir ainda mais, né, não só para a lógica da gestão da prefeitura, do estado, mas também principalmente para o profissional, né, trazendo vantagens para o nosso setor profissional. Você citou num tópico aí, né, que é quando muda a gestão, muitas das vezes o que está dando certo o governo posterior não aproveita. E muitas coisas, às vezes, se perdem por esse caminho. Entendeu? Acho que eu, como legislador, eu acho que a gente tem que tentar aproximar, como você falou, o executivo, o próprio CREA, para tentar otimizar essas políticas mesmo, para poder tentar facilitar o nosso trabalho e o trabalho da prefeitura também. Perfeito. E Piero, você enxerga que sua vida como engenheiro facilita a sua tomada de decisão como vereador? Eu acredito que sim. Eu acho que nessa questão do política, eu acho que você ser técnico favorece muito, entendeu? Então, hoje, eu estou lá na presidência da Câmara dos Vereadores, né, que é uma responsabilidade muito grande. Acabei assumindo a presidência no primeiro mandato de vereador. Nossa! Onde, na verdade, o presidente daquele período acabou perdendo o mandato, né, por uma questão do partido de cotas de mulheres. E houve várias especulações quem assumiria a presidência. E acabei sendo convidado pelo grupo da base ali para ser o candidato da base ali à presidência da Câmara. Fomos eleitos aí com 100% dos votos, até a oposição naquela época votou na gente. Pô, eu tô precisando aprender com o Pierre. Ele dobra o voto, mais do que dobra o voto, é 2,5 mais voto, 100% de voto até da oposição. Ô, Cláudio, Poxa. pegar um pouquinho. Esse cara é bom articulador. E isso faltando 2 meses para começar o processo eleitoral de 2024. Então, a gente teve que trocar o pneu do carro em movimento ali, porque Isso eu sei como é que é. Eu tive que me dedicar ali junto. Tivemos que montar a minha equipe, né? Porque eu teria que botar a minha equipe de confiança na Câmara. Não deixando a Câmara parar de funcionar e tendo que tocar a parte política também. Então, foi bem complicado, mas eu acho que eu falo que Deus abençoa quando a gente procura fazer o trabalho da maneira correta, e a gente conseguiu fazer a Câmara funcionar até melhor do que funcionava, sem querer desmerecer o presidente anterior, que fez um excelente trabalho também.
e conseguimos ser reeleito aí vereador na nossa cidade. E no dia 1º de janeiro de 2025, fomos reeleitos presidente da Câmara com 100% do voto novamente. Maravilha, Pedro. Muito bom, assim. Eu fico muito feliz porque é a única Câmara no estado que tem um vereador presidente. São poucos os engenheiros vereadores. Aqui na capital, por exemplo, Cláudio, não temos nenhum engenheiro vereador. Se eu não me engano, são 50 vereadores aqui na capital, 51 vereadores, e não ter um engenheiro é muito triste, né? Mas temos um engenheiro secretário de habitação. E aí, Cláudio, como é que é uma pasta de atividade fim, né? Da engenharia também. Como é que tem sido, assim, o desafio de assumir uma secretaria como essa e a importância, né, da formação de engenheiro para enfrentar, né, um município que 30% da população hoje está residindo em favelas, né, em áreas não urbanizadas, né? Como é que é essa, de acordo com o IBGE, com o último censo, né? Estou trazendo a informação do último censo do IBGE. Como é que tem sido esse desafio, que é gigantesco, né? Olha, Miguel, é um desafio muito grande. Apesar da gente conhecer a pasta desde praticamente a sua fundação, nós pegamos no ano passado um desafio bem grande, né? Eu estava lá como subsecretário até então, e a Prefeitura do Rio ainda não tinha implementado um plano municipal de habitação e interesse social. Eu tinha tido algumas tentativas e a gente, quando assumimos a subsecretaria, né, tanto o secretário, né, o Diego Quaquá, e o prefeito, né, numa reunião, falou: olha, esse é o desafio que você tem que cumprir até o final deste ano. Então nós conversamos, fizemos reuniões com a equipe, né, todo mundo falando que não tinha condição de fazer, né? Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Mas eu acho que a gente, com gestão, com vontade, com disposição e principalmente colocando as pessoas certas, né, para poder trabalhar à frente, a gente conseguiu, então, entregar o Plano Municipal de Habitação e Interesse Social no ano passado. Chegando nesses números, né, a gente tem mais de 1.100 favelas na cidade. Nós temos um déficit habitacional aí de mais de 200 mil unidades, 200 mil pessoas. 200 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro que precisam de uma moradia, 35 mil... são pessoas que não têm moradia. Que não têm moradia, ou que têm moradia muito precária, inadequada, exatamente. Então a gente agora, com a implementação do plano, nós já estamos montando os grupos de trabalho para poder setorizar e pensar aquilo que foi trabalhado ao longo do plano, e aí a gente começar a trabalhar em políticas públicas voltadas exclusivamente para habitação. É um desafio muito grande. Para você ter ideia, nessas 1.000 e tantas favelas, a Secretaria de Habitação já trabalhou em quase 270 comunidades, mas trabalhamos nos maiores complexos de favela, né? O Complexo da Penha, de Jacarezinho, do Alemão, né? Rocinha, foi feita muita obra lá pelo Estado à época. E agora a gente está pensando naquelas comunidades de até 500 domicílios, a gente fazer os projetos de urbanização dessas comunidades também. Então é um desafio muito grande, é muita coisa para fazer, né? Um trabalho bem importante e principalmente trazer dignidade para as pessoas, né? Eu sou oriundo de favela, eu tenho muito orgulho de dizer que eu nasci em Guapimirim, sou do interior do Rio, vim para o Rio de Janeiro bem pequeno, com 3 anos de idade, fui morar no Morro do Borel, e eu vivia ali o dia a dia de subir a favela, de saber como é que, quando chovia a lama que pegava no pé, né? Você subia uma escadaria que você não tem guarda-corpo, você não tem nem escada, né? Muitas vezes, e eu acho que Deus me presenteou com essa profissão, né, que é a mesma profissão do meu pai também é engenheiro civil, também trabalhou na Secretaria de Habitação do município, e a gente poder ter essa experiência de poder voltar lá, né? Morro do Borel, por exemplo, nós fizemos obra lá do Favela Bairro há mais de 15 anos atrás, e já melhorou bastante, ainda tem muita coisa para fazer. A favela é um organismo vivo, né? Você hoje tem uma quantidade de pessoas, amanhã tem outra,
e as pessoas vão crescendo, vão tendo seus filhos, vão criando os seus filhos ali e precisa da infraestrutura para que elas possam sobreviver com dignidade. E eu acho que é um dos grandes desafios, né? Políticos, sociais, econômicos, ambiental, que a gente tem é essa discussão da habitação. Eu tenho pautado isso, a gente chegou a discutir a possibilidade de construir um projeto pegando recém-formados e apoiando em ações de melhorias, né, em habitações que estivessem ali em condição muito depreciada. Eu acho que se na outra gestão a gente teve a lógica no CREA de organizar o CREA, que foi isso que foi, né? Foram 2 anos e 3 meses com uma proposta de organizar um CREA que estava com 20 anos de defasagem no sistema digital, um CREA que não tinha feito nenhuma licitação pela 14133, que é a lei das licitações que obrigava, que mudou da 8666, e desde 2024 é obrigatório pela lei a se fazer todas as licitações pela 14133. Quando eu assumo, o CREA não tinha feito nenhuma. Eu na Fiocruz, já desde 2018, a gente já contratava pela 14133. Então, uma transição, né, muito grande, né, de gestão, e acho que o CREA pode ser sim, né, num projeto de futuro, uma interseção de comunicação entre profissionais, empresas, instituições de ensino, entidades de classe, órgãos, né, do poder público, como uma secretaria, um poder legislativo, e com um sistema digital robusto, a gente consegue pensar, idealizar projetos nessa direção. Meu caro Piero, meu caro Cláudio também, fiquem à vontade se quiserem fazer alguma pergunta para mim. Aqui a ideia de um bate-papo, uma conversa descontraída na direção de trazer, né, informação para o nosso colega profissional que está assistindo, que está pensando ali, né, sobre a lógica de votar. Uma das coisas que eu percebo muito, né, agora falando da nossa classe, né, o engenheiro, infelizmente, ele perdeu nas últimas décadas o senso de pertencimento à sua categoria, ao seu setor, né? Tanto é que o primeiro eixo da campanha é de defesa do setor. É tão baixa a representatividade nossa que você vê que na última eleição, de 80 mil eleitores potenciais, votantes, só 9.700 votaram. Isso dá aproximadamente 12%. Seria, em linhas gerais, para cada 10 engenheiros que podiam votar, só um votou. Numa eleição super simples, que leva 3 minutos para votar. Você entra no celular, bota seu CPF, a senha que você recebe por e-mail, que você pode pedir lá na hora, e vota no presidente do CONFEA, presidente do CREA e os diretores da Mútua. Mas já foi um avanço também, né, Miguel? Porque nas últimas eleições não tinham 3 mil votantes. Não, né? Pois isso porque a gente dobrou, Cláudio. Nós dobramos a votação. E aí chegou em 10. Né? Antes era 1 para 20. Era vergonhoso. Isso mostra uma desmobilização da nossa categoria, que não acontece, por exemplo, numa eleição da OAB, que é muito mais complexa, que é presencial, só vota dentro das sedes da OAB, ou por exemplo, do próprio Conselho de Medicina. Então, assim, existe uma desmobilização que a gente vem tentando trabalhar para mudar isso, né? Como é que vocês enxergam isso? Assim, vocês acham que isso está revertendo? Como é que você enxerga essa parte de nós profissionais do setor de engenharia? Muitas vezes temos muito orgulho da profissão que a gente tem, mas não tem orgulho de defender, de apoiar as instituições e até, se necessário, brigar para que elas mudem, né? E construir essa mudança, que no final é o que define, né, como vai ser a valorização do nosso setor. Na verdade, eu acho que a relação engenheiro e CREA era algo muito distante, né? Pelo menos era o que eu tinha, que eu via como engenheiro e que eu acredito que a maioria dos engenheiros lá de São Gonçalo observam. Tanto que hoje a gente está tentando fazer um trabalho de mobilização com os engenheiros de São Gonçalo, tentando aproximar os engenheiros hoje do nosso mandato de vereador também, porque
como a gente falou anteriormente, hoje eu estou como vereador, sou engenheiro, temos o Pedro Pericá, mandar um abraço também para o Pedro Pericá, Salve, Pedro. que é vereador engenheiro civil também, e falta uma participação maior dos engenheiros nessa questão pública e de apoio um engenheiro ao outro, entendeu? Muitas das vezes o engenheiro sai da faculdade e ele fica perdido sem ter um suporte, muitas das vezes não tinha do CREA e dos órgãos públicos também da nossa cidade. Então, tentar puxar até para a questão da Câmara. Hoje a gente tem alguns projetos tentando aproximar isso, tentando aproximar o engenheiro recém-formado do poder executivo, entendeu? Tem alguns projetos elaborados lá na Câmara do nosso mandato para poder fazer isso. E eu acho que esse distanciamento criado foi muito pelo CREA, porque a gente não tinha uma aproximação com o CREA, a gente não sentia que a gente era representado pelo nosso conselho, e hoje isso vem mudando. Eu acho que essa é a principal dicotomia na visão entre o que a gente apresenta e que a nossa oposição, que ficou aí 40 anos na frente do Conselho, apresenta. A gente entende que o Conselho tem que estar aonde o profissional está, ele tem que abrir, ele tem que ampliar. E os outros querem esconder, manter restrito. Só para terminar a fala, eu só tinha contato com o presidente do CREA ou algum evento do CREA quando se aproximava a eleição. Que aí um representante do CREA lá, aparecia lá em São Gonçalo, pedia para ir numa reunião, ficava aquela rodinha, conversava e acabou. A gente não tinha uma aproximação tão grande com o CREA como tem hoje. Miguel, eu tô no sistema desde 92, já vão aí 34 anos, né? A gente... Tá bem, Cláudio. Não, é porque na época era técnico, né? O técnico fazia parte do CREA. Mas acho que a visão da nossa classe, e aí eu estendo, né, aos engenheiros, aos agrônomos, aos geólogos, às geociências, eu acho que a visão da nossa classe tinha um panorama que o CREA sempre foi muito cartorial, né, de pagar anuidade, de cobrar RT, de multar e fazer uma série de outras coisas. E isso sempre afastou muito o profissional do sistema, né? Quando nós aceitamos o desafio lá junto com o Miguel de poder a gente montar, né, esse grupo, que eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro que se nós não nos colocarmos à disposição para que as coisas mudem, elas vão ficar como ficaram há 40 anos atrás, né? Sem representatividade, um CREA que não representa, né, o seu profissional devidamente. Eu creio que esse desafio que você encarou, Miguel, nesses 2 anos e pouco, já mostrou muito aquilo que a minha visão de CREA sempre quis ter, né? A aproximação do profissional, a defesa do setor, mostrar que a engenharia, as geociências, elas podem sim ser o pilar de modificação e desenvolvimento do Estado. E essa representatividade começa com a gente, né? Comigo que estou aqui hoje, com o Piero que está aqui, com você e com aqueles profissionais que querem realmente fazer algo diferente. É um desafio muito grande. E aí a gente falando e projetando o CREA do futuro, eu creio que, voltando um pouquinho àquilo que você falou, né, da gente ter um convênio do CREA com o setor público. A Prefeitura do Rio, por exemplo, a gente tem o Instituto Pereira Passos, que agrega todas as informações, todas georreferenciadas da Prefeitura. Então a gente já está fazendo um trabalho dentro do CIUB, baseado no ArcGIS, que os nossos projetos já são inseridos lá, a nossa base cadastral já está sendo inserida lá, né? Voltar também, eu acho que é importante a gente deixar registrado aqui da importância que o nosso prefeito, tanto o Eduardo Paz quanto o Cavalieri, dá para o profissional funcionário da prefeitura, né? Eu sou funcionário, o Wanderson, que é engenheiro, é funcionário, o Anderson da GeoRio é funcionário, enfim, nós temos vários profissionais. Falando do Wanderson, que é o secretário de obras, e o Anderson de infraestrutura, e o Anderson é presidente da GeoRio. Então a gente vê da importância de dar para aqueles que, né, têm uma história na prefeitura, e principalmente profissionais da nossa área, né? Acho que isso mostra que a gente pode sim fazer com que as coisas sejam diferentes. E juntar
o nosso CREA, né, a representatividade, tanto do CREA, junto com os profissionais da prefeitura, eu acho que isso é muito importante. E esse convênio, eu acho que é um desafio que você tem que fazer aí na próxima gestão, para a gente poder trabalhar Se os junto. profissionais aqui, né, eu costumo falar, Cláudio, que em primeiro lugar, e com todo carinho e sinceridade, que primeiro que não deixem de votar. Acho que a gente tem que ambicionar um quórum muito maior. Um quórum que passe aí de 25%, de 30%. Isso porque eu ainda estou entendendo que existe aí um gap muito grande que a gente tem que vencer, cultural, porque, na minha opinião, tinha que votar 80%, 90%. O voto é uma conquista, sendo, não é nem um direito, é uma conquista. Teve muita briga no passado, muita gente sacrificando para que hoje qualquer um de nós possa ter ali o direito de votar. Isso não foi uma coisa simples, foi uma conquista de gerações. Então, assim, desperdiçar algo que foi conquistado assim, eu acho o mínimo não honrar os nossos antepassados. Agora, além disso, naturalmente, o colega que está nos assistindo aí, né, concorda com esse alinhamento, com essa visão, com essa estratégia, com as entregas que a gente apresenta, quando você fala assim, poxa, eu vejo um momento de inflexão. Pô, eu também, particularmente, e por isso até que eu me empolgo em estar aqui, me colocando de novo, né, a essa exposição pública. Quando a gente fez o CREA aqui, por exemplo, uma edição, primeira edição, que foi um grande encontro do setor, para fazer pauta positiva, né, sobre o que nós fazemos, mais de 4 mil participantes. Segundo, mais de 6 mil participantes. Isso mostra que há ali um interesse latente dos nossos colegas profissionais em abraçar a causa. Falta o quê? Falta criar um ambiente propício, né? E aí, assim, também já fazendo aqui um agradecimento a vocês dois, né, que topam voluntariamente também dar um pouco do tempo de vocês nessa contrapartida, seja como conselheiro, que é o seu causa, né, Cláudio? E você, Pedro, como inspetor. São 2 trabalhos voluntários, assim como também da presidência do CREA, para ajudar a criar esse ambiente. Porque isso, gente, não é um trabalho individual. Isso é um trabalho coletivo, que vários colegas vão somando aí para que isso possa chegar a acontecer. Então, assim, quem nos assiste, né, aonde chega essa mensagem, que hoje pela internet a gente não tem previsão de até onde vai, né? Às vezes dá milhares, centenas de milhares de visualizações, que não deixe de votar em primeiro lugar no dia 3 de julho. E se entender que essa é a proposta, que a gente está alinhado, que vote no Confeia, no nosso candidato à reeleição, que é o Vinícius Marquesi, que é um profissional também alinhado, né, com essa visão estratégica. Em mim, Miguel, que aqui falo, pedindo seu voto para presidente do CREA, e para nossa caixa de assistência mútua, que tem um outro episódio só com eles aqui, conversando também nesse mesmo ambiente, a Ana Paula para diretora-geral, o Bruno Galdino para diretor administrativo e o Fernando Jogai para diretor financeiro. Essa composição, a eleição é individualizada, mas é muito importante essa sinergia, porque somos um sistema unificado, né, com FEA, CREA e mútua, e é fundamental que a gente possa construir isso conjuntamente. Então, assim, Cláudio, não estendendo mais, porque a ideia aqui era construir essa ponte inicial de diálogo, e eu agradeço aqui profundamente você ter aberto aí sua agenda de secretário, Piero ter aberto aí sua agenda de presidente da Câmara, para que trouxesse, né, essas informações um pouquinho, né, da vivência, da convivência dos nossos colegas e mostrar, sim, que nós engenheiros estamos brigando para ocupar as posições de liderança, que isso sirva de inspiração, principalmente para os talvez mais jovens ou aqueles que às vezes estão desalentados, desacreditados do mercado. E a gente tem propostas, ideias que vêm ajudando a tentar mudar essa chave, seja através de convênios, seja através de uma plataforma inovadora que a gente quer criar agora com o novo sistema, com a RT georreferenciada parametrizada, por exemplo. A gente está criando uma rede de negócios de engenharia, onde a RT deixa de ser só uma taxa, como historicamente o profissional enxerga, e passa a ser uma vitrine profissional, porque ali vai ser possível qualquer cidadão ver quem é que fez o quê, aonde, por quando, como, quem contratou e como avaliou o serviço. É como se fosse um booking,
né, um Airbnb De dos serviços de engenharia. Isso muda a dinâmica completamente como um profissional, por que ele faz a RT, qual é o interesse dele de fazer a RT e como aquilo pode reverter em serviço para ele no futuro. Então, é isso que a gente quer entregar, o Cláudio, Piero, e por isso que esse time, né, é claro que acaba, às vezes, uma pessoa estando ali na posição de externalizar esse projeto, apresentá-lo, né, ao público, mas é isso que a gente está tentando construir aqui conjuntamente. Eu queria fazer uma pergunta para o nosso Por favor. presidente. Miguel, eu tenho, desde quando nos foi autorizado a campanha, né, para a presidência do CREA, eu já tenho falado com alguns colegas, a gente coloca aqui no WhatsApp, vai mandando as mensagens, né? E muita gente apoiando, muita gente dando manifestações para a gente de que já mudou muita coisa, que muita coisa já melhorou, mas algumas pessoas também nos trazendo a preocupação daquilo que foi modificado. Eu lembrei para algumas pessoas que há 3 anos atrás a gente só conseguia entrar no site do CREA por um único navegador, né, que era o Mozilla. Que você não tinha um aplicativo que hoje tudo a gente resolve pelo celular, né? E hoje nós temos um aplicativo. E eu tenho certeza que quando a gente está no papel de liderança, a gente tem que tomar decisão. E eu falo para você que foi a decisão mais acertada que você teve, foi a mudança do sistema. E evidentemente existem problemas, dificuldades, e que a gente vai ganhando e vai melhorando a cada dia. Esse foi o maior desafio que você enfrentou no CREA? Foram muitos os desafios, é difícil apontar o maior, mas esse, sem sombra de dúvidas, 2. Né? Em campanha, eu falava, em 2023, eu falava muito claramente que o CREA precisava entrar no século XXI. A lógica do CREA era uma lógica completamente atrasada como corporação, como entidade. E uma vez eleito, né, eu me senti na obrigação de buscar cumprir aquilo que eu prometi. O que eu encontrei, infelizmente, era muito pior do que o que eu imaginava estando lá de fora. Um desafio de amplitudes muito maiores. Então imagina que eu tinha que assumir uma entidade onde eu fui eleito presidente, mais votado, mais jovem, mas com um plenário todo de oposição. Você sabe bem que você está lá dentro. Né? Isso vem agora mudando, mas no começo foi de 90% de oposição. Uhum. E a gente precisava entregar e avançar. Né? E aí eu fui buscar um sistema funcionando, de um outro conselho, no caso foi o Conselho de Administração, para trazer para o nosso conselho, porque desenvolvimento interno levaria muitos anos e a gente não teria esse prazo. E aí eu tinha 1 ano e meio para implantar o sistema, aproximadamente, em virtude do período ali do início para montar o modelo de contratação. Então, 1 ano e meio para implantar antes de se iniciar um processo novo de eleição. E aí, para minha surpresa, eu sou informado de que a eleição ia ser antecipada. Porque a eleição do CREA, em 2023, vai lá final de novembro. Vamos antecipar quase 6 meses a eleição. Eu falei, ferrou. Temos que antecipar em 6 meses a implantação do novo sistema. E aí eu acho que muitas vezes a vida é feita de desafios e que a gente tem que abraçar e graças a Deus a gente tem uma equipe também muito, muito fechada nesse projeto, né? E falou, vamos que vamos. Então, ou a gente gira, ou a gente vira e atualiza um sistema que tem 20 anos de defasagem. Há 20 anos o sistema não era atualizado. Veja bem, há 20 anos atrás, gente, não existia smartphone, não existia YouTube, que você está assistindo a gente agora, não existia Instagram, você está vendo esse corte, não tinha TikTok, talvez você esteja. TikTok então nem se fala, que é um negócio super recente, moderno. Inteligência artificial, esquece, isso você sabe que é moderno. Eu estou falando de uma época, gente, que a rede social de comunicação era o Orkut, que não existe mais. O X chamava Twitter, também é mais recente, mas era o Twitter, o 2008 ali, 2006,
já acho que já tinha o Twitter, se eu não me engano. Se eu não me engano, não tenho nem certeza. Então, assim, era outro mundo, a internet era discada. E é nessa base que o sistema estava paralisado. A RT, para você ter uma noção, se você fizesse a RT, você não podia editar. Você sabe por que não podia editar, ô Cláudio? Porque, Não sei. como eles usaram o modelo do papel carbono, porque o papel carbono, como é que funciona? São 3 vias. Antigamente era assim, eu fiz muita aquela RT, azulzinha, né? eu fiz muita RT no Era papel. em papel carbono, e era esse modelo, até antes da gente entrar, era esse o modelo da RT. Inclusive era escaneado o papel carbono no sistema. Se você escrevesse uma letra, como o papel carbono replica nas outras 2 vias, você não tem como corrigir. E a lógica do sistema era assim. Então, se você escrevesse uma data errada, você não podia corrigir. Você tinha que fazer uma nova RT e mandar cancelar a anterior e pedir o resgate do valor via e-mail, que gerava internamente um fluxo individualizado. Que gastava mais dinheiro do que a RT que pagava. O Cláudio, eram centenas mês de pagamentos das taxas erradas de RT. Isso a gente acabou, porque hoje você edita, você adiciona, você cria uma rede entre as RTs pelo georreferenciamento, pela parametrização e pela vinculação delas, seja por contratado ou por contratante. É uma nova forma de pensar. As maiores empresas do mundo são de informação. Nós temos 360 mil RTs ano preenchidas, que totaliza como se organiza os serviços de engenharia, obras e serviços de engenharia no estado do Rio de Janeiro. Só nos 3 primeiros meses foram mais de 40 bilhões de reais assinados em valor de contrato em RTs no estado do Rio de Janeiro. Isso nunca foi organizado, isso nunca foi estudado, isso nunca foi trabalhado. E agora começa a ser com um novo sistema. Um sistema que permite a edição, que é uma coisa básica, que eu acho absurdo que não tivesse antes, que permite pagamento instantâneo via Pix, que não tinha ainda, óbvio, naturalmente feita essa adequação, né? Que permite pagamento via cartão de crédito em parcelamento sem juros, o que favorece, facilita, ainda se tiver um cartão de crédito com cashback, ele consegue ainda ter um retornozinho dessa taxa, pode levar mais 30 dias para pagar no cartão de crédito, dependendo da data, e que permite também o pagamento através de pontos de cashback, como o Livelo, né? Onde mais de 100 profissionais, empresas, pagaram suas anuidades e taxas esse ano através de pontos de Livelo. De crédito, né? De crédito. Então, assim, é uma mudança drástica sobre como o profissional pode se relacionar ao sistema. Na implantação do sistema, deu dor de cabeça? Claro que deu. Que obra? Nós aqui somos todos engenheiros. Que obra que você faz que não tem um transtorno ali durante o período da obra? Mas o legado que fica depois, né? A Disneylândia, quando entrou em operação... No dia da inauguração, né? De 12 brinquedos, 9 não funcionaram, pô. E a Disney aí hoje, uma das maiores empresas do mundo. Então, assim, há que se acreditar e a gente vai ter entregado isso. Os profissionais estão enxergando a melhoria continuada e estão vendo para onde nós vamos. Um dos principais motivos de eu estar topando esse desafio de candidatura à reeleição é porque nós iniciamos um processo profundo de transformação que precisa avançar mais e não retroceder. Então eu topei esse desafio porque a gente entende que tem que empurrar para avançar mais. E a gente iniciou essa transformação digital que, se nesse momento a gente coloca, enfim, né, o CREA no século XXI, agora a gente tem que ir além. A gente tem que transformar o CREA na vanguarda tecnológica, como um conselho de engenharia deveria ser, né? Aí estamos falando de plataforma, que possa ser uma plataforma de serviços, de inteligência artificial inserida nos processos, de cruzamento de dados que dê fortalecimento, subsídio, enfim... por um lado, tem toda uma discussão da parte digital que a gente tem que evoluir, e pelo outro também tem da infraestrutura física, né? Trazendo nas estruturas do CREA, né? Nas inspetorias do CREA, um ambiente também para receber esses profissionais, seja para um atendimento mais humanizado, porque a gente sabe que às vezes acontece de alguns que têm uma dificuldade maior de utilizar essa tecnologia, mas também para ponto de encontros profissionais, como coworking, como ambiente para ter workshops, palestras. Então, o CREA
Isso tudo, Cláudio, com total responsabilidade financeira, né? Você é conselheiro, você sabe, a gente tem saldo positivo, superávit ano após ano aí, é uma gestão com muita responsabilidade financeira, né? Eu saí deixando mais de 50% em caixa do que quando eu assumi. Então é tentar reinvestir esse recurso de uma melhor forma para dar retorno aos profissionais e esse foi o início de processo nesses últimos 2 anos e 3 meses que a gente enxerga que se encontra numa fase que necessita uma continuidade para que a gente possa evoluir isso numa entrega ainda mais profunda. Eu acho que as reclamações fazem parte. Muitas delas são até justas e são muito úteis para a gente melhorar o sistema, algo que hoje a gente faz. O sistema, hoje, ele é muito melhor do que o que era um mês atrás, que é muito melhor do que era no mês anterior, e o do mês que vem vai ser ainda muito melhor que esse mês, porque a gente tem hoje uma equipe muito competente de TI fazendo esse aperfeiçoamento continuado, porque está previsto dentro do que a gente contratou. Acho que é importante também esse feedback, Miguel. O que eu estava falando para o pessoal, gente, a gente precisa da reclamação, né? A gente precisa saber aonde deu problema, qual a dificuldade que você tem, para poder passar para a gestão, né? E essa aproximação acho que é fundamental para passar para a gestão cada vez mais melhorar e esses problemas irem ficando para trás e a gente evoluir. Queria deixar aqui uma observação, Miguel, que você falou num ponto aí. Eu estive hoje lá no CREA, na reunião da Câmara de Engenharia Civil e passei ali, né, pela recepção e parabenizar pelo espaço que tem ali de acolhimento profissional, né? Você falou do coworking. Eu acho que aquele modelo ali que já tem ali na sede, eu acho que também já tem na Barra da Tijuca. Na Barra é para onde a gente está mirando. Então, assim, eu acho que isso tá mostrando para o profissional o acolhimento, né, a importância do profissional estar presente lá. Eu vi lá que tem as mesas, tem as cadeiras, tem os computadores, mas também tem um funcionário dando apoio. Isso é importantíssimo, queria te parabenizar por esse projeto e que ele continue aí nas outras inspetorias do CREA. A minha pergunta seria qual foi o seu maior desafio nessa primeira gestão? Só que você praticamente falou aí. Copiou. Então, eu acho que um grande desafio que você teve e está tendo é tentar aproximar os engenheiros, é fazer com que os engenheiros participem desse processo eleitoral. Eu queria saber de você, você sendo reeleito, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, qual vai ser o seu trabalho, a sua ideia para poder tentar aproximar cada vez mais os engenheiros do conselho? E a gente sabe que é muito importante a gente ter engenheiro como secretário, porque o engenheiro acaba sendo mais assertivo na elaboração dos projetos, na elaboração de uma licitação, principalmente de obra, né? Não que não possa nas outras, mas de obra principalmente, na fiscalização, porque muitas das vezes o prefeito coloca como secretário alguém que não é técnico e muitas das vezes ele não vai ter pessoas para poder fiscalizar, competentes para poder fiscalizar as obras, e a gente não tem engenheiro também, muitas das vezes nas casas legislativas, para poder estar buscando lutar pela nossa profissão. Então, eu queria saber de você, Miguel, qual é a sua ideia, né? Qual o seu pensamento para tentar aproximar ainda mais os engenheiros do CREA em relação a conscientizar os engenheiros a participar do processo eleitoral também do nosso estado? Olha, Piero, isso acho que o principal desafio. Acho que esse é o principal desafio, né? Porque a gente passa e esse senso de pertencimento que às vezes isso não é metrificado de forma tão clara, tão fácil, mas ele é o fundamental, é ele que gera o tal clamado valorização profissional, né? Eu acho que é um somatório de ações, desde uma comunicação melhor, um sistema mais eficiente, um grande evento que gere uma pauta positiva e o pessoal possa se encontrar, um melhor ambiente nas inspetorias, um trabalho congregado com os inspetores regionais, porque eu sou um.
Eu não consigo chegar em todos os municípios, infelizmente, não dá conta. Eu sou uma pessoa, pai de família, tenho esposa, filho pequeno, então assim, 24 horas no dia, limite que por mais que a gente queira, muitas vezes a gente não consegue, mas a gente tendo uma equipe de inspetores muito forte, né, e conectado com a mesma visão estratégica, espalhados por todos os municípios do estado, consegue se tornar muito mais presente nessa atuação de trazer os profissionais para perto. Por isso que a gente trouxe um time muito bom, né, tem mais de 100 inspetores espalhados por todas as regiões aqui do estado, escolhendo lideranças, pessoas que tenham visão estratégica. Tem um tino também para representar o nosso conselho, para que a gente possa cada vez mais atrair esses profissionais para próximo, resgatar as entidades, né? A gente já vem conversando isso lá em São Gonçalo, essa desorganização que o setor de engenharia viveu da década de 80 para cá, ela precisa ser revertida. E eu vejo, né, Cláudio, que essa gestão inicia um processo de inflexão, mudança da derivada, né? Você vinha caindo, agora a gente começa a subir. E para poder continuar subindo, por isso que eu estou colocando o meu nome à disposição, eu fico muito feliz de ver a convicção do nosso vereador campeão de votos aí em relação à nossa vitória. Eu acho que ela vai depender muito do trabalho que a gente tem que realizar ao longo dessa campanha, principalmente no dia 3 de julho, pedindo voto aos colegas, porque não há, né, infelizmente, essa cultura do voto dentro do nosso setor, mas eu acho que a gente está revertendo. Eu acho realmente que a gente está revertendo. Eu acho que não é impossível a gente projetar dobrar de novo os votos. E a gente deixa a meta em aberto, Cláudio. Se a gente alcançar a meta, a gente dobra ela de novo. Não é isso? Miguel, eu tenho plena convicção de que nós estamos no caminho certo. Você falou das entidades, né? A gente... hoje eu estou lá como presidente da BENC RJ. Sim, verdade. Associação Brasileira de Engenheiros Civis, que tinham 150 associados. A gente passou de mais de 1.500 associados, com um trabalho de divulgação, mas principalmente mostrando que a entidade ela representa o profissional daquele setor dentro do sistema CREA-CONFEA. Nós fizemos ano passado um congresso que deu mais de 300 pessoas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós, dia 16 de maio, pode fazer propaganda? Pode fazer, eu só não sei se vai sair na data certinha, mas fala que você vai realizar o evento aí. Nós vamos fazer agora um evento dia 16 de maio, num sábado, um dia inteiro, lá com o Instituto Rangel, falando especificamente da engenharia estrutural. É um evento que já está bombando aí as inscrições. Vá lá no Instagram da BENC RJ, e o resgate das entidades é que vai fortalecer o nosso sistema, né? Quanto mais entidades representativas, quanto mais conselheiros representativos dentro do sistema, eu acho que a gente consegue agregar os profissionais e eles começarem a acreditar que a coisa está mudando, que o CREA não está sendo só cartorial, mas está sendo um conselho que se aproxima do profissional e está ali para apoiar, para ajudar, não só ficar cobrando taxa. Perfeito, Cláudio. Gente... vamos encaminhando então para o nosso encerramento. Piero, suas considerações finais aí, agradecimento ao nosso público. Agradeço, Miguel, pelo carinho de sempre, tá? Pela parceria, pela amizade. Agradeço ao Cláudio pelo carinho e amizade também. Agradeço a todos que nos assistiram. Aproveitar a oportunidade também, né? E eu acho que o que a gente precisa, o Miguel, é fazer que os engenheiros saibam que hoje não, né? Que a gente teve um presidente atuante. Então, a gente teve uma reunião uma vez em Brasília, um tempo atrás, e eu falei que quem conhece o seu trabalho tem que tentar todo dia procurar um engenheiro, um amigo engenheiro, e falar do seu trabalho para essa pessoa e mostrar como o nosso conselho mudou nesse último mandato. Então, eu oriento aos engenheiros aí do nosso estado, de procurar um amigo, todo dia caçar um amigo aí na rede social, no Instagram, no Facebook, onde for, e falar do trabalho do Miguel e mostrar que o nosso Conselho de Engenharia mudou nesse último mandato,
que eu tenho certeza que vai mudar muito mais. Obrigado, Piero. Tamo junto, meu amigo. Meu caro Cláudio. Bem, queria convidar e convocar todos os profissionais do Sistema CREA para que no dia 3 de julho deste ano votem em Miguel Fernandes para presidente do CREA. A importância de nós darmos continuidade, da gente colocar efetivamente e projetar o CREA do futuro. Miguel, com certeza nós teremos uma votação expressiva, mostrando não só para os profissionais, mas também para a sociedade. Eu acho que isso é bem importante ressaltar, que a sociedade veja que o CREA está ali também trabalhando em prol dela. Então, votação expressiva, os profissionais participando e principalmente votando Miguel para presidente do CREA. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelo carinho. Obrigado por todo o apoio de vocês dois. Eu tenho certeza que a gente já sai vencedor tendo esses 2 votos qualificados e muitos outros que vão vir, né, pela influência, indicação de vocês. Eu fico muito feliz. Eu acho que essa é a parte mais bonita e mais bacana das campanhas, né? Que é ir somando com pessoas excelentes, numa visão conjunta que leva a essa transformação. Muito obrigado e que a gente possa, no dia 3 de julho, contar com o seu voto. Miguel, presidente do CREA, Vinícius, presidente do Confea, Ana, Bruno e Jogaib, diretores da Mútua. Obrigado e até o próximo episódio, pessoal!